Bom dia, que Deus possa te abençoar grandemente nessa manhã. Nessa manhã nós vamos receber uma direção diretamente dos céus para a nossa vida. Salmos número 105, no verso 119. Salmo 119, no verso 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você prestou atenção? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Você quer ser guiado na direção certa? Você precisa pegar a palavra de Deus e transformá-la em luz para os seus caminhos e lâmpada para os seus pés. Você nunca mais vai pisar em águas turvas, águas vacilantes, águas profundas. Você sempre vai estar em águas tranquilas, em locais próprios que Deus vai te levar, porque a palavra dele é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Precisamos de uma direção de Deus para a nossa vida. E a direção de Deus vem através da palavra dele. Eu posso ficar aqui o dia todo falando palavras bonitas, que até pode tocar o seu coração, mas a palavra dele, que é a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, não é a minha palavra, não é a palavra da minha religião. Eu nem tenho religião. É a palavra divina do reino a quem eu represento. Abre sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 39. João 5:39 diz assim. Nós estamos falando da palavra de Deus. Eu acabei de ler: lâmpada para os meus pés, Salmo 119, verso 105. Lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra. Olha o que está dizendo em João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, a palavra. Está falando, examinai a palavra, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha que testemunho maravilhoso. Examinai as escrituras. Nós estamos falando de palavra. Eu abri essa oração falando que os Salmos diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus testifica com a outra palavra, João 5:39, examinai as escrituras. Você examina as escrituras? Examinar o que é? Você lê um versículo por dia, um capítulo por dia, não interessa, mas lê. Não terceirize a sua leitura, o seu devocional com Deus. Não terceirize para outra pessoa. De manhã cedo, você quer ouvir a oração? Amém, ouve a oração. Mas tira um momento, só você e Deus. Lê uns 10 minutinhos, você lê quase que 2 capítulos da Bíblia. Lê. Você vai falar assim: não, mas eu leio, não entendo. Não tem que entender nada, é o que está escrito. Eu acabei de ler agora, Salmo 105, versículo 19, diz: lâmpada para os meus pés é a palavra e luz para o meu caminho. Isso não tem que interpretar nada. O que isso quer dizer? A palavra de Deus vai me colocar em caminho seguro. Está aqui, ó, João 5:39, examinar as escrituras. O que é examinar? É você ler, investigar. Examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso você entendeu, não precisa interpretar nada disso aqui. Examinar as escrituras, o que é? É ler. Porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica, ou seja, é a palavra que fala de Jesus. Não é a sua tradição, não é o seu padre, não é o seu pastor, não é ninguém. É você. Está falando de você, ó. Examinai as escrituras. Ele está falando com você, não está falando comigo, não.
Ele está falando com vocês. Você tem que examinar as Escrituras, porque lá você vai encontrar a vida eterna. E as Escrituras que de mim falam, testificam. Por que você está terceirizando a sua leitura da palavra com pastor, bispo, padre? No versículo 40 diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Você entendeu o que Jesus falou? Quando você examina a palavra, você vai encontrar nela vida eterna, você vai saber algo sobre Jesus. É ela que testifica de Jesus. Mas quando você não lê, olha o que diz aqui no 40. E não quereis vir a mim para ter vida. Você está deixando de ir até Jesus quando você deixa de ler a palavra. Lê a palavra. Não abandone Jesus. Jesus é a palavra. E não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Você está entendendo? Jesus está sendo muito específico e amplo aqui. Examinai as Escrituras, porque vós podeis ter nela a vida eterna. Quando você não examina, você está negando Jesus Cristo. E daqui ele está falando: e não recebo glória de homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus, porque você não lê a palavra. Você tem que entender uma coisa: tudo que existe sobre Deus está na Bíblia. Tudo que fala sobre Deus está na Bíblia. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. E é verdade. Eu vejo um monte de gente seguindo homens, mas não tem coragem de ler para seguir Jesus. Quantas pessoas seguem líderes religiosos? É padre, é papa, é pastor, é bispo. Às vezes eles nem pregam a palavra, às vezes eles pregam heresias, mentiras, mas você está lá, ó, dando ouvido, porque a própria palavra diz: eu vim em meu nome, você não me aceita, mas outros vai vir no seu próprio nome e você aceita. É Bento XVI, é bispo de não sei da onde, é apóstolo não sei das quantas, mas vem Jesus, a palavra. Eu não estou falando para você vir em meu nome, não. Estou vindo, é a palavra, é você tem que ler. É sua experiência com Deus. E não adianta falar que eu não entendo o que está escrito. Você entende sim, porque tudo que eu li aqui eu não interpretei nada. É o que está escrito. É simples. Examinar as Escrituras. Examinar e ler minuciosamente, com a mente aberta, prestando atenção no que você está lendo. Mas as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, aí fica escutando os outros falando um monte de asneira na internet, em templos religiosos, mas não lê a Bíblia, pelo menos para testificar se o que ele está falando é verdade. Não faz isso. Ele está falando aqui, ó: eu vim em nome de meu Pai. Jesus veio em nome de Deus. E os embaixadores do reino de Deus vêm em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus, não é em meu nome, em nome da minha religião, não. E não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse você aceita. É a verdade, Jesus estava certo. Jesus estava certo. Você tem que botar uma coisa na sua cabeça: todo pregador, isso aí é todos, sem exceção, todos que se diz ser cristão e no falar de Jesus, no pregar a palavra de Jesus, a pessoa tem que abrir a Bíblia, que seja anátema, é amaldiçoado. Ninguém que fala em nome de Deus deixa de abrir a Bíblia. Se todo mundo que fala que é em nome de Deus, que eu sou sucessor de Pedro, eu sou sucessor de Apolo, de Paulo, abra a Bíblia.
Porque eles falavam de Jesus. Abre a Bíblia. O Espírito Santo, ele quer te ensinar a palavra de Jesus. Existe um versículo que Jesus falou assim, acho que falou para Paulo, que naquele dia você lembrará da palavra. O que Jesus quer dizer? Que vai chegar algum tempo, ou vai surgir alguma oportunidade que você vai ter que pregar o Evangelho. Quando Jesus falou, ide a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, ele está falando isso para todo mundo. Isso não é exclusivo para sacerdote, não. Aquele versículo de Marcos 15:16, ide a todo mundo pregar o Evangelho, é um mandamento para todos que se diz ser cristão. Todos que seguem Jesus, mas não é para ser inconveniente, não. Porque o próprio Senhor Jesus, ele vai armar a situação para você falar dele, mas como é que você vai falar se você não lê? Porque Jesus falou, naquele dia, naquela hora eu vou fazer você lembrar da palavra certa na hora certa. Mas ele vai te fazer lembrar. Mas para você lembrar, você tem que ter lido. Mas você não lê. Como é que Deus vai te usar? Como é que Deus vai agir na sua vida? Você sempre está comendo do que os outros dão. E na maioria das vezes as pessoas não te dão um alimento sólido, verdadeiro, para te fazer maduro na fé. Não. Pelo contrário, eles te dão leite para sempre estar te dominando. Você percebeu que esses pregadores, eu não gosto de ficar falando mal do pregador, não, mas você tem que acordar para a vida. Sempre aquela lorota, todo dia a mesma lorota, e você não vê ninguém fazendo nada de diferente. As pessoas não têm mudança de vida. A palavra não é minha. Eu estou pregando a palavra dele. É ele que vai transformar a sua vida, não sou eu. Você quer ser transformado nessa manhã? Examina as Escrituras. Vou dar uma dica para você aqui, ó. Primeiro livro, você tem que começar a ler a Bíblia do Novo Testamento. Novo Testamento. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito do Novo Testamento é o livro de Marcos. Sim, é Marcos. Ele nem era apóstolo. O segundo foi Mateus. O segundo livro a ser escrito, o segundo evangelho foi Mateus. E existe na teologia, uma suspeita que foi o próprio Marcos que escreveu o livro de Mateus. Depois veio Lucas. Lucas era grego, nem era judeu. Veio Lucas. Aí você vai ler primeiro Marcos, depois você vai ler Mateus, depois você vai voltar para Lucas. Depois de Lucas, do Evangelho de Lucas, você tem que ler Atos dos Apóstolos, porque Atos é uma continuação do livro de Lucas. Depois você vai ler João. João escreveu o Evangelho, foi o último a escrever o Evangelho dele, lá nos anos 70, depois da morte de Cristo. Depois de Cristo. 70, 80. O Apocalipse foi em 90 depois de Cristo. 80, 90 que ele escreveu o Apocalipse. Quase 100 anos depois da morte de Jesus. Depois do Evangelho de João, você vai ler as cartas de João. As cartas de Pedro e nas cartas paulinas. Mas você tem que ler. Depois você volta lá no Antigo Testamento, lendo Gênesis, o Pentateuco, os profetas maiores, menores, etc. Isso é assim que funciona. Apocalipse você não precisa ler. Por que não? Porque o Apocalipse é o único livro que 85% do que está escrito em Apocalipse é no sentido figurado, não é literal. Só 15% do Apocalipse é literal. Então você não vai entender. Ali sim você tem que interpretar. Fora aquilo, você não tem que interpretar nada, é o que está escrito. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Jesus falou isso. E quando você não examina as Escrituras, você é só mais um, e não quereis vir a mim para terdes vida, e não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus, porque você não lê a palavra de Deus. Você não conhece a Deus. E se você não conhece a Deus, como é que você vai ter intimidade, vai querer? Não tem como. E para conhecer a Deus, você tem que ler a Bíblia. Não é esperar que eu leia para você. Não. Você quer conhecer a Deus?
Posso orar por você nessa manhã, abençoar seu dia? Pai, em nome de Jesus, abençoe o dia de cada pessoa que está me vendo agora, nessa manhã, ou qualquer hora. Que as suas escrituras salte aos olhos dela, que as pessoas possam ter prazer em ler a sua palavra, Senhor. Porque não tem como não sentir prazer em ler as escrituras, conhecer o Senhor a fundo, Pai. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Como pode ser lâmpada para os nossos pés se eu não entendo, se eu não leio, se eu não acendo essa luz? Essa luz é Jesus através da sua palavra. Abençoe, meu Deus, cada pessoa que lê, entender o que o que o Senhor quer dizer para ela, mas tem que ler. A sua palavra é lâmpada para os pés e é iluminação para os meus caminhos. Amém? É isso. Gostaria de fazer um pedido. Se inscreva nesse canal. Tá vendo esse botãozinho vermelho inscrito? Inscreva, se inscreve lá, me ajuda, hein? Compartilhe esse vídeo para umas 50 mil pessoas. Abençoe outras pessoas também. Quantas pessoas, principalmente as pessoas que... Sabe que eu percebi uma coisa? Os ateus, eles leem mais a Bíblia, entendem mais a Bíblia do que os filhos de Deus. Aí entra aquele provérbio lá provérbios que Jesus falou. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, eles estudam e lêem para refutar os filhos de Deus. Eles têm entendimento, eles buscam. E os filhos de Deus não fazem nada disso. Os filhos de Deus não têm entendimento. Não tem entendimento. Tá? Não tem. Então, leia, pelo amor de Jesus. Tá certo? Então é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo.